um só, eterno, Deus Altíssimo, de Melquisedeque, que abençoou Abraão por mãos de Melquisedeque. Assim dizemos por quê? Porque o retorno à casa do Pai, de um segundo a parábola do filho pródigo, chamado Yeshua, Jesus, na tradução de como aqui no Brasil conhecem, está por Melquisedeque. Está declarado pelo apóstolo Paulo que Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, Melquisedeque é quem abençoa Abraão. Abençoa, não que ele tome a si o poder de abençoar, antes que declare: bendito é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e tudo que dele está por essência. Conteúdos da vida. Então, compreendamos que a bênção dada a Abraão a todos os povos, em que falamos aqui no Ocidente, por as grandes três religiões, que essa palavra religiões não é boa, nem a palavra religião, estaríamos dizendo, por três correntes, alguém que recebe e entrega à frente o que é cabal para ser recebido e entregue. Justa justiça. Assim, fala Moisés. Moisés está colocando num livro aquilo que procede das declarações verbais de pai a filho e que ele descodifica e coloca de uma maneira que seja compreensível e inteligível a todo homem, para que se cumpra a bênção de Abraão em todas as famílias da terra. A palavra família é fundamental. Mas também, quando fala família, está dizendo de um só pai por cabeça de Cristo aos seus filhos. Essa família é uma família que diríamos hoje a humanidade em Eva. Na humanidade em Eva tem dois, um para a direita e um para a esquerda. Aí aparece a figura de Abel e a figura de Caim. Ou seja, a ideia dos princípios dos conflitos. O conflito não está ali em Adão. Ou em Adão, aquele que foi tirado do barro, com o sopro do Espírito do eterno Deus. Como disse Miguel Ângelo, ao bater na pedra, no mármore: fala! Dentro desse introito, dessa introdução, vamos rememorar o fundamento para que a promessa se cumpra. Então, Moisés, ao relatar desde a anterior, antes que houvesse uma leitura através de um registro histórico,
Tudo que foi estabelecido foi transmitido de boca a boca, de ouvido a ouvido. Ele vai começar com essa palavra, não começa com Abraão, ele nem começa com ninguém. Ele vai depor fundamento e princípio, é o espírito da palavra. O espírito é a palavra. A palavra é o espírito de toda a criação. Essa extensão aparentemente vai levantar na Bíblia, pode colocá-la. De um só é declarado. O que eu posso declarar, de um só declaro. Não estou trazendo nenhuma distorção, não estou criando partidos. De um só eterno Deus, Altíssimo Deus, de Abraão. Mas o Altíssimo Deus de Abraão vai ser conhecido por Abraão através de Melquisedeque, rei e sacerdote. A paz. Da palavra shalom, da palavra paz, não sei exatamente no árabe, shalom. Bom, o que importa é compreender que há uma só palavra para paz. Isso é uma palavra para paz da boca do judeu, nem da boca do grego, nem da boca daqueles que procedem de Maomé. Não. E daqueles que virão a proceder, de um só procederão, pelo ensino destes anteriores. Não posso desmerecer, não posso retirar nenhum a quem Deus chamou para que falasse, a partir do entendimento, para o acadêmico, põe a palavra, no dom do poder cognitivo, para observar, perceber, sentir, sentido, ouvir e dar o significado. Não adianta juízes fora dessa fonte, com um rio que está trazendo a vida. Assim, todos que estão ouvindo estão na figura também da samaritana, no ensino de Jesus Cristo, quando diz, conversa com a mulher, ele está aguardando ela no poço. Então, ouve para esse velho, para essa aparência de um velho, e ouçam o espírito da palavra, lá, aqui, como lá em Abraão, ouviu Melquisedeque. Mesmo Espírito eterno de Deus, Criador, e que sustém em vida. Ouçam o Espírito dizer. Jesus esperava. Yeshua, Deus, salvação, a palavra, esperava a samaritana. E diz, quando ela se aproxima para tirar água do poço, dá-me de beber. Mas como? Não é um judeu. O judeu não se dá com a samaritana. Aliás, com os samaritanos. Veja, introdução do entendimento de um conflito profundo. Não há como resolvê-lo. Mas ela completa dizendo, melhor completa não, continua. Desse o que possuía, entender e do que dizer, de qual era a sua raiz,
de onde ela procedia. E ela diz, nós, samaritanos, nós, deste poço. Que poço? Compreenda. Se ela está tirando água do poço, entenda esse poço, da onde ela está tirando, com a concretude de um poço, de um balde na mão, de algo na mão, e teria que ter uma corda para, se for profundo, retirá-la. Veja que a palavra não declara todos esses detalhes. E ela diz, mas o poço é fundo. É como dissesse, não tem uma corda para tirá-lo, mas como tira? Ela completa dizendo, deste poço, ó, entenda que ela diz, deste poço, nosso pai Jacó, ele criou, cuidou do seu gado, também da sua casa, e dele a sua parentela. E aqui estou, é o que ela diz. E assim é evidente, todo chamado samaritano, daqueles limites temporais daquela ocasião, naquele momento histórico, por um período determinado. Aí fala o Espírito Eterno de Deus na figura daquele com quem fala, e que aquele está presente em espírito, independente da forma e de todas as aparências que possam ver desse ambiente. E ele diz, se soubesses quem contigo fala, dirias tu, dá-me de beber. Esse é o ponto. Estamos tratando das convulsões desse momento, dos conflitos, de alguém levantando bandeiras, de fato, bela luta para buscar que a justiça se reestabeleça. Essa palavra está aqui. De um lado, está Cristo, o Senhor Eterno, através dos seus enviados. É por isso que também Maomé, na figura de Maomé, aos seus, vai falar. Não tinha outro que falasse na sua casa. Não seria o estrangeiro. O estrangeiro nunca o acolheu. E não acolherá. Pois bem, dentro da minha casa, fora dos portais de grandiosidade de igrejas de Notre Dame e de outras tantas que podeis imaginar, aqui, nesse simples ambiente, entenda-se também açúcar daquela tenda, daquele presépio, onde nasce aquela criança. Ao falar, também ouvimos, viram palavra grande para expressar da dimensão do espírito daquele homem, como ele recebeu e acolheu, e da posse ele fala. Um só filho nos nasceu. Um menino. O nome dele é e será. Deus Santo, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. E quem fala? Este é a fonte a jorrar para a vida eterna. Não necessitareis mais usar do poço para correr em algum lugar, um lugar como aqui ou lá,
seja lá em Aparecida, seja lá na TV da Compadecida, seja lá no Notre Dame, seja lá naquele ambiente onde se acolhe agora a coroação do príncipe após a morte da sua mãe, Elizabeth. Essas imagens estão todas aqui declaradas. Essas imagens Abraão recebeu na sua maneira, no seu ambiente, independente de onde ele recebeu. O que declara a profecia, e profecia significa essa declaração do Espírito, como sendo aqueles historiadores que falam do Espírito e dos Espíritos que se contradizem à verdade. Está falando de um só. Assim também, diante do poço, diante de um templo, na expressão do mesmo diálogo com a samaritana, está o sumo sacerdote do templo judaico. Questionar a autoridade daquele que agora estava na autoridade de Melquisedeque, rei e sacerdote. Ao lhe perguntar, se julgas maior que todos nós aqui da corte? Temos um Gilmar, temos Lewandowski, temos aqui, vejo, grandes nomes. E diz o Gandra, eu tenho 9 livros gosto muito dele. Não dá mais para ficar passando, qual é aquele tecido que é muito usado, que dá um gosto de estar na pele? Usa púrpura, alguma coisa assim. Não me vem o nome na memória apropriada. O veludo. Então não vamos enveludar ninguém. Não estamos por veludo de ninguém. Não estamos para aplaudir ninguém. Não estamos para estabelecer dignitos excelentíssimos de si mesmo para se agradar. Não temos. É a razão pela qual eu vos declaro que todos já perderam a autoridade, todos já estão no chão. Por quê? Porque a palavra já declarou. E a palavra é Espírito Eterno. Quem perguntará, com que autoridade dizes isso? Eu direi, de um só eterno. Deus Altíssimo de Abraão, por boca de Melquisedeque. Ficou compreendido? Não me quero dizer, não me quero retratar-se de mim, ao dizer que eu estou com isso desfazendo a autoridade desse e daquele que se coloca como cabeça das suas ovelhas. Eu estou dizendo, um só é a cabeça de todo homem. Todos sabem que está declarado, o eterno Deus, cabeça de Cristo, Cristo, minha cabeça. A minha mente restaurada agora compreende que fora eu conformado dentro do presente século, através dos moldes das celebridades, com as gerações de Jane Willis e de outros tantos, como aquele que se registra de musculatura e vai dizer uma série de asneiras. Depois eleito por nome de alguém, depois eu vim prontamente combater. Por quê? Era fruto daquele anterior e tinha dívida. E foi um inserido. E como é que chama hoje? A palavra que estamos usando aqui, quando se trata de considerações do que está na telinha, é os infiltrados. O frota, isto. O frota é o infiltrado. Evidente que vai se arrepender, não tem outro lugar de arrependimento. E para um Gilmar também não tem. Mesmo questão de querer aplauso, como é que vai fazer? O que lhe resta é de assim, toma a sua toga, leva ela para casa, deixa num quadro para dizer da tua autoridade, e todos que forem na tua casa você mostra. Se ficou compreensível,
Tu não tens autoridade. Lançaste fora. Não quisesse autoridade. Preferisse se lá gostar. Assim fica compreensível. Então, o momento que estamos vivendo é esse momento. Não é uma questão de eleger do Lula contra esse, nada disso. Escolham. E escolha a vida para que vivais. É o que declara a palavra de Moisés. Ou acho que Moisés enriqueceu? Busca na história e veja a fortuna e a acumulação de dinheiros numa só mala, como o do Guedel, e de uma distribuição de mensalão desde... Não. Todos verdadeiramente falados em nome de um só eterno, a partir de Melquisedeque, rei e sacerdote. Um só é quem unge. É quem um só é quem coloca a cabeça da justiça na cabeça de um homem. E essa coroa estará na cabeça dele enquanto ele não for na tentação do seu poder, da glória agora recebida, que agora refirmo ao Bolsonaro, que vai ser eleito, já está eleito, porque Deus assim o estabeleceu, não venha à frente. A tendência é esta. Para que essa tendência não se manifeste, é importante que não queira perdurar por mais tempo o seu governo. Agora o governo de 4 anos, assim deve ser encerrado a ideia de senadores de 8 anos. O que importa fundamentalmente é que seja sempre viva a palavra que vos declaro. Como compreender a ideia de educar? E sabemos que educar só é possível na justiça, mas ninguém consegue declarar a educação de que falam. Eles falam educação segundo o seu partido. E, evidentemente, se esse partido se está ligado ao Lula, é segundo os juízos do Lula. E também desses juízos do Lula, aqueles juízos supremos que ele nomeou. Não fui eu que nomeei, nem recomendei ninguém. Aí o Paulo, quando fala de recomendação, agora dentro das palavras de Paulo, onde são agora os gregos inseridos, estão os romanos escutando, e também os judeus que não concordaram que aquele jovem, homem e forte, fosse ele considerado com autoridade sobre aquele sistema até ali instituído. Estou declarando a respeito do presente momento. Se ficou compreendido, que lugar teria eu? Fora de um só que me acolha. Meu socorro. Meu socorro. São 23 minutos. Me veio aqui, dou uma interregno aqui. Lembra bem que a ressurreição samaritana, quando deu salvação, declara para ela, foi ali para salvá-la, e vai dizer, vai, chama teu marido. Ficou surpresa. Aí ele completa, bem sei, que o marido que tens não é o teu marido. Ou com quem estás não é teu marido. E também, veja, se eu ponho as mãos, esquerda e direita, eu estou recomendando aqui nas mãos, está estabelecido em caráter eterno, a possibilidade dos 5 maridos estar na esquerda. O problema é que nessa projeção possa haver inversão. O que importa é na mão esquerda e a mão direita. Um só por cabeça. E dessa um só por cabeça,
um só eterno juízo, apto a ser o juiz. Assim compreendido, sabemos que o número das mãos, na separação das mãos, está aquele que se contrapõe e aquele que mantém a firmeza, porque foi colocado à destra do Eterno, à destra de Deus. Vou falar de Deus, à destra de Deus. Me veio pensar fazer um ajuste, e não o farei, porque não é o tempo de fazer o ajuste. Mas a palavra da promessa é mais profunda. Direi, ouvirei. Quem sou eu para dizer ao Eterno o que eu vou dizer? Vou te dizer alguma coisa. Oh, não tem essa inversão. Assim como as chuvas, assim como os céus são mais altos que a terra, os juízos do Eterno Deus mais altos que os meus juízos. E como a chuva que cai, rega a terra para amolecer esse barro seco, esse barroso, permita semear a boa semente. Para que coma primeiro aquele que aceitou a semeadura. E assim, o pão que possa ser declarado a todos. O compreensível, meus irmãos e amigos. Por que não chamo a palavra amigos na palavra do Yeshua, Deus salvação? Está além, encaminhar um passo mais do que irmão. Irmão e amigo. Olha, o poder desse amigo é que a palavra irmão puxa prontamente para a ideia de quem nasceu da carne em relação à carne anterior, e assim essa ideia de que um judeu, ele vai ser de fato um filho de Deus a partir do sangue. Mas não é. O filho de Deus é espírito. E o sangue, na expressão do sangue, quem dá vida é um só espírito. É. O meu pensar, e a compreensão, o conhecimento, o entendimento e o discernimento que conduz de quem possa, de quem tenha recebido o poder e diz, eu sei. Sem saber, não há o que dizer. Cale-se toda a boca diante do Senhor, para que não perturbe e não corrompa o juízo dos homens. O tempo voa. Vou dar uma parada. Aí a samaritana foi alegre para a cidade e disse, encontrei o Messias. Diz as Escrituras que todos que ouviram o seu testemunho foram resgatados da morte. Veja, aqui está um livro chamado Flávio Josef, O Judeu de Roma. Por que o Judeu de Roma? Não se pode perder a visão de que, se estamos falando nesse presente século, do que estamos falando, nós temos o homem todo no campo do natural, ele tem um passar pelo pensar romano. Como anterior ao romano, o pensar do grego. No pensar do grego, a filosofia dos acadêmicos. No pensar de Roma, a visão do tribuno. A visão do
Ives Gandra. A visão do Alexandre de Moraes. Não estou fazendo relação. O Gandra é um mestre. E o Moraes, infelizmente, não. Se tornou em decadência. Aqui tem o nome Meirelles, me puxa a memória da mulher do Bolsonaro, por proximidade de sonoridade. Vejo Radaz e vejo Lebel. O Lebel, que traz a memória mais próxima, que o El final de toda a palavra refere-se a Deus. Se eu digo Israel, eu estou dizendo El, Deus, príncipe de Deus. Em que Ish é a palavra filho. Lebel, me traz a lembrança da final Gedel. O Gedel cheio de malas, com muito dinheiro, que procede do Temer. O Temer procede de Tiro, a quem Deus em misericórdia não deixou que morressem. Do que se gloria o Temer? Aí vem aparece um movimento recente que começa após a proclamação do Estado de Israel, político, fundamentado na presença de um brasileiro, já tinha a titulação, esse nome, alguém que aqui estava, como ele tivesse nascido nesta terra. Evidentemente, não veio desta terra, ou desse lugar, tratado como lugar, no sentido de um lugar determinado. Não. Eu não saberia de onde veio o Aranha. Mas o nome já diga alguma indicação de alguém descobrir. Mas sucede que Oswaldo Aranha, se eu for pensar a respeito do Olivei, eu tenho que me acolher também de onde eu venho. Se eu disser como pracinha, você sabe de onde eu venho, venho dos morros do engenho. Veja, é aberta essa vinda. Qual de fato é o herói desta vinda? Quem de fato morreu por esta terra e morreu pela tua casa? Nunca mais ouvirás dele nem dirás. Te agradas do Radar, te agradas do Lula, te agradas do Gilmar, do Lewandowski, quem que seja. É horroroso a imagem que eu consigo observar. Porque não há mais espírito de vida. E aqui está manifesto judeu messiânico. O nome que está aqui puxa a memória para o joalheiro. David H. Ponto. Se esse H que ficasse no meio, está muito bom. H puxa a ideia de Aleph. Anterior à declaração do Bereshit. Bereshit. Externe. Vamos externar. Esse buscou. O externo, o Davi sendo um judeu, agora tem dificuldades do convívio com a sua própria casa. E quando eu digo casa, é a casa dos seus pais, da sua mãe. E que se estende à figura da sua parentela. E da parentela sentida de um povo, que vai se dizer que são os filhos de Abraão. Mas o Judas, um apóstolo, vai dizer que o anjo Miguel luta pela posse do corpo de Moisés. Essa palavra é profunda. Estou pelo anjo de Miguel, eu luto por aquelas pessoas que estão inseridas num povo, dentro de uma multidão, mas que também convivi com o judeu pobre e também
tem a contradição de Soros ou de outros, de Rothschild, para que a glória fique manifesta dentro da figura do Templo de Salomão. O Davi Stern, eu pus aqui uma marquinha que eu li, está no meu coração, não dá para ler. Como é que eu faria? Assim. Assim. Estão vendo? Nas conversações e de entendimento das palavras do Davi Stern e de outros, eu já tinha a visão. Então, mostrei algo que diz: somos de Yeshua. Nós somos de um só Deus Salvador. E a menorá acima, ela expressa a menorá, mas ela só é viva com a palavra lá formando com as letras Bereshit uma imagem de uma menorá viva, acesa. É a sarça ardente que Moisés viu naquela gruta. A estrela amarela de Davi, com a expressão dourada, é a expressão do triângulo. O triângulo é a menor figura que é possível, a partir dela, compor todas as figuras imagináveis. E não vai ser realizada sem que de duas linhas eu não tenha uma terceira, ou seja, para compor a figura. Não fecha. Mas na contrapartida, eu não posso a cada ponta considerar que tem algo que cria a distinção ou separa o triângulo. Não, ele é uno ou deixa de serlo. Nenhuma ponta perguntará para outra ponta se ela pertence ao mesmo triângulo. Todas essas imagens somente podem me dizê-lo a respeito do meu estado, da minha forma de pensar, para que não perca, como numa hemorragia intensa, e seja conduzido à morte, de dizer que alguém é juiz e nega a sexualidade humana em homem e mulher. Que juízo ou que fundamento tomam eles? Como julgarão sobre um povo? Essa figura dos dois triângulos está declarado em João, no Evangelho não, lá na carta, numa das cartas de João, em que ele vai expressar, dentro da imagem da visão de Deus, que é Espírito, que 3 testificam nos céus e 3 testificam na terra. Céus e terra, por testemunho, é a expressão de um só Deus. Se eu digo, assim como os céus são mais altos que a terra, também quando eu digo, os meus juízos mais altos que os vossos juízos, eu falo dos juízos de um só. Aí eu estou fundamentado para bem julgar. 3. Então ele vai dizer o que desce. O que desce. Desce antes. Está declarado ao Nicodemos. Aquele que está buscando esse renascer, essa palavra está ligada. Essa expressão. Ele vai dizer, o vosso testemunho terreno, dentro das relações próprias dos homens, representa uma compulação, um referencial de um espelho coletivo, e assim caminhareis. Mas maior é aquele de quem um só desceu. E aí é o testemunho. Mas também vai dizer, quando esse testemunho se realizar,
Aí é o retorno aos céus daqueles que foram alcançados. Agora vamos ver o Senhor eterno, todo olho verá, toda língua dirá, está nos céus. Além da visível dos céus, aí temos entramos no incognoscível. Daqui vem uma figura de um judeu. Onde estava Deus? Essa pergunta eu ouvi e me perguntou a irmãzinha Sara, aqui do Centro Israelita de Curitiba, na casa dela. Eu vou usar a palavra assim, eu disse a ela, o meu coração proclamava para ela, por reconhecimento do Espírito do Eterno Deus. Agora ela comunicado, tirando da conformação dos seus moldes da parentela. Então lhe disse que um só eterno Deus, que se ela estaria conversando comigo, Deus usou de misericórdia para com ela. Se Deus usou de misericórdia com ela, também usou para com os outros. Se crianças foram mortas, Deus o fez, mas para preservá-las do pior. Então não posso entrar num pensar em que eu vou me justificar no holocausto e terei que fazê-lo em condenar o próprio Deus, que permitiu, alguém vai dizê-lo. Essa ideia de permissão não é assim. A lei em Moisés já declara isto. Quando ele diz, escutai do que vos digo, ou certamente morrereis. Está declarado? Vou negar para justificar as minhas transgressões que ficaram para trás? Não. Esse homem chama-se Acats. Acats. Também aqui eu mostro o mesmo selo no livro de Davi Stern. O que estou dizendo? Estou dizendo que foi me dado nessa busca compreender como conciliar essas diferenças. Pego um outro livro, um judeu chamado Newton Bonder. O título é A Cabala do Dinheiro. Aqui eu não pus nada a respeito daquela imagem do Bereshit, como luzes da menorá. Aqui está tratando praticamente de um ensino que vincula uma relação entre, dando uma abertura para repensar a economia, repensar o valor, e repensar e repensar. Então, quando vai colocar a visão de que a economia é muito além do fato apenas de eu querer fazer mensurações através de estatísticas e resultados, que vai ser uma coisa fria, vão ser expressos em números, e quer dizer que aqueles números trazem alguma coisa melhor para aquele que mais tem dinheiro. É um dolo. Então a economia está fundamentada no dolo. Ele faz observação a respeito deste ponto. Aí eu vou para esta figura, resgatando as raízes hebraicas da Igreja de Jesus o Cristo. É o que está aqui. Aqui está a menorá. Esse cidadão, por incrível que pareça, aí que vem algo que foi colocado
na minha vida, no meu caminhar, que para mim é algo que ficava cada vez mais compreensível do mover de Deus a cada passo que me era indicado fazê-lo. Ivan Barcelos Assunção e Sérgio Paulo M. de Vasconcelos. Aqui escreve: entenda de como celebrar as festas de Israel. Também aqui, verás o mesmo selinho que eu coloquei. Esse selo foi elaborado por um filho que hoje é médico psiquiatra. Antes era engenheiro civil. Estou dizendo com isto, está perfeitamente conciliado o pensar de todos eles. Vamos ver aqui mais um ponto que dirá: dedico esse livro à minha amada esposa Susana, maravilhoso instrumento para a minha conversão. Por Deus, que tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, como relata o Salmo 40. Esse homem, não recordo bem qual é a profissão dele, não sei se é engenheiro, dedico esse livro ao Criador do céu e da terra, a esse Deus maravilhoso, que na sua imensa misericórdia, em fim do amor, nos escolhe como vasos de barro para o engrandecimento do seu reino. A ele toda a honra e toda a glória. Sérgio Paulo. Eu pergunto esse nunca aceitará que lhe chamem de digníssimo, nem excelentíssimo, nem de nada. Nem de presidenta. Então está correndo a história nas nossas mãos. Enchem bibliotecas. E para nada vale. Então vai tratar resgatando as raízes, a descendência de Adão, a descendência de Noé, o Abraão o justo, Isaac o filho da promessa, Jacó Israel de Deus, José o instrumento de Deus, Egito a provisão temporária do Senhor, prefigurações do Redentor, as bênçãos de Efraim a Judá. Deus liberta seu povo da escravidão egípcia, a lei de Deus, Canaã, a terra prometida. Aqui está Canaã. Nesta terra, a terra prometida. Aí vou. Esse livro é da Universidade Federal do Paraná. Aqui. Esse livro escreve minha filha, pedagoga, doutora em pedagogia. Está em inglês e depois em português. Vamos ler. Introdução. Vou ler. O ser humano. O que é um ser humano? Os filhos da Eva. Ela é a mãe do gênero humano. Na palavra mãe do gênero humano, não diz que ela é pai do gênero humano, ela é mãe. É o que está escrito. Não tem sentido pensar diferente. Ao Adão e a Eva, a mulher do Adão. Aí vai dizer: mulher, homem e mulher, um só. Espírito eterno. O ser humano é de complexidade tal, essa complexidade está ligada à complexidade, à dificuldade de compreender a complexidade, porque ela está abordando dentro de uma figura própria da academia. Ela não pode ir além disso, porque não será reprovada. Ou seja, por não alcançarem seus mestres a altura que ela alcançou, quando faz esse escrito, evidentemente ela tem que se resguardar, para que não apareça lá um sumo sacerdote do templo, em conluio com o César, pela imagem de Pilatos, e declare que ela está reprovada. Então ela usa a palavra dentro dos limites da aceitação. E vamos em frente.
O ser humano, então, é de uma complexidade, eu vou acrescentar, porque está inserido num caos. Isso traz toda uma ideia de complexidade, de impossibilidade de ser rompido. Aí vai dizer que o próprio homem não consegue perceber e relacionar todos os aspectos, todas as causas e consequências daquilo que faz. Assim, remonto ao Supremo Tribunal Federal. Não sabem. Não sabem as consequências. Se soubessem, não permitiriam aquela aprovação dos 10-0, dando aprovação do legalizar o ensino para crianças. Teria dizendo que os meus filhos serão educados dentro dessa lei que eu estou aceitando. Mas eles não vão pôr os filhos lá. Não vão. Mas e por que, então, legaliza o que os outros façam? Porque agora tem uma corrente determinada chamada lulista que assim propõe errada. Retorno. Todas as causas e consequências daquilo que o Mensalão expressa, o Moacir Cidadela expressa, vão contextualizar prontamente. E continua. De um indivíduo, quando ele usa esse ser, não, esse ser é um só, em discernir toda a confusão. Cada criança, ponto, cada pessoa é única. Perfeito, maravilhoso. A palavra pai e mãe não é especificamente a minha mãe e meu pai, conforme as parentelas de si tratam-se. Sim, todo homem, toda mulher é pai e mãe. Pleno respeito, sejam eles dignos. Não vou lançá-los nos evangelhos de Haddad, nem de Lulas, porque está manifesto o fruto. Pior Tribunal de Justiça do Brasil, certamente, de todos os tempos. Não creio que no mundo tenha havido algo pior. Assim declarado, continuamos a declaração da minha filha. Cada criança, cada pessoa é única. Aqui não fala multidão, aqui não fala partido, não fala de um coletivo, fala de um indivíduo. Deus chama o indivíduo. O Carl Jung vai dizer que o coletivo é o inconsciente, só passível de conscientizar-se um indivíduo. Agora o Lula é o confusão, ele está inserido no coletivo inconsciente. E puxou consigo todos aqueles que aceitaram do seu juízo considerar que ele realmente é alguma autoridade. Fizeram dele a figura do Messias do Brasil. Como querem fazer do Zelensky o salvador da Ucrânia. Não há poder que dê sustentabilidade fora do juízo da palavra que vos declaro. Retorno às palavras escritas por minha filha a partir de o espírito de um só que lhe colocou no coração e renovou antes sua mente para que acolhesse o que ela possa declarar. Vamos em frente disso. Cada criança, cada pessoa é única. A busca do desenvolvimento humano como um todo deve, de igual modo, abarcar diversos aspectos, dentre os quais o cognitivo, o poder, o dom cognitivo,
o fundamento da razão. O rei é o motor social. Aí me veio ver esse livro, Esperança Além da Crise, Carl Finley. Se pergunta, leu o livro? Olha, eu peguei esse livro, que estava assim em oferta por alguns centavos. Deixa eu pegar só um texto. Permaneça saudável em um planeta doente. Eu vou pegar só as titulações. Vamos voltar. Que primeiro diz, introdução. Enquanto escrevo este livro, o mundo passa por uma pandemia devastadora. Embora alguns países tenham sido atingidos com muito mais intensidade do que outros, todo o planeta foi impactado. A peste começa na deformação da mente de juízo. Essa é a pior peste possível, não é morrer alguém, perder um parente, denotem. Tem que pegar por referência. Eu peço um grau de compreensão do irmão. O jornalista perdeu seu filho, que é recém-formado. Isso tudo tem uma razão de ser. E Deus vai colher na hora que determinada. Ele vai tomar o filho por sacrifício para que compreenda a dimensão do que ele está falando. Então, compreender que muito além que o filho, aquele a que ele ama, está na expressão da carne, da aparência, algo mais profundo que é, de fato, a expressão do filho. E nesse sentido, é como se dissesse, entrega o teu filho, como disse Abraão, e vem para um lugar que eu te mostrarei. Aí vai dizer, mas quem quer matar seu filho? Mas fazia assim lá em Ur, antes que assim fosse declarado Abraão. Mas o que exige de você em votar no Lula? Mate teus filhos. As moças não estão pedindo legalização de matar? Não estão lá os moços armados lá e o Lula querendo achar que está tendo partido proveitoso? Veja. Pandemias e pestes e profecias. Então, essa pessoa que escreve, que possa enxergar essa luz de esperança, ela não pode afastar-se da palavra da profecia, ou não terá mais nada. Ela já está inserida na peste, ela faz parte da peste. Ela não é salvação de ninguém. Vamos chamar aquele político, graças ao Senhor nosso Deus, direcionou o Bolsonaro para que elegesse aquele que tinha a competência de realizar toda a dificuldade. A única dificuldade que ainda ficava é o fato de que exigiria uma mudança da mente geral, daqueles que se opunham, ainda com poder e força, como estão manifestando, e colocar um solto, realmente que roubou a nação, e colocá-lo por presidenciável. A mesma eleição que faz o Supremo já fez a eleição, expressando qual é o seu voto. Da mesma maneira que o fizeram quando aceitaram a nomeação e sustentaram toda aquela profunda malignidade na expressão dos fundamentos do mensalão. A deformação de toda a ordem social. Caberia ao Lula a ideia de ser presidenciável? Não tem lugar para ele, como disse o padre. Nem antes, nem depois. Não tem eleição que o coloque no lugar apropriado, de dizer assim, a cabeça de uma nação. No 2 vai dizer, deixa eu ver o título só. É a vitória contra o medo, contra a preocupação e a ansiedade, a esperança. Vamos em frente. É a vacina definitiva. Vamos em frente. 4. Estou lendo a lei. Um poderoso equipamento de proteção. O espírito, a mente é o instrumento, mas renovada. Vou no 5. Permaneça saudável em um planeta doente.
Me mostre um exemplo. A Corte de Brasília por cabeça de todos os legisladores e juízes. Todo o ensino. A educação está lá. Educar será educar de conformidade com seus referenciais. Vamos em frente. Depois de tudo isso, à medida que o mundo passa freneticamente pelo século XXI, agora o XXII, você já parou para pensar em qual é a nossa maior necessidade? Essa é a pergunta essencial hoje, de fato, ao governo que vai entrar. Com toda a boa vontade, levar em frente toda uma nação, é só no poder do Espírito de Moisés, no Espírito dado a José, no Espírito dado aos profetas como Isaías, e aquele que é o testemunho de Cristo por fidelidade. É o João quando diz, todo esse resultado eu observo na cidade como fruto. Ou vai olhar no campo, lá está toda a multidão, está aqui. Aí, evidentemente, eu puxo pela economia do meu amigo e irmão, que está se esforçando no seu trabalho junto ao governo do Bolsonaro, o nosso ministro da Economia. Veja que dificuldade. Porque o referencial do ministro é exatamente dentro desse ambiente que ele está inserido. Ele está imerso a tal grau que o poder de criatividade para romper com que traga algo de novo, que ajude de fato em frente, que alcance a Europa, que alcance a América, está aqui. Ainda há lugar para esse pensar criativo. E repensar a economia. No repensar a economia, claro que tem uma abertura. Escuta-se um homem como esse, seja ele por conselho, a cabala do dinheiro. A economia é muito mais profunda. Se esse velho pensa em economia, eu vou vos dizer, houve momentos da minha vida em que eu tinha no entorno de 28 anos. Aí um cidadão que ficou rico, ele me diz, olha, fulano, que tal? Estou contando uma parábola. Que tal? Olha, eu te ofereço 2%. E você fica por cabeça da parte de engenharia. E esse cidadão, se a gente oferta, terás o direito de 2% do lucro bruto. Se falar isso ao ministro, isso é uma loucura. A maioria das empresas hoje estão no vermelho. Bom, aí poderia dizer que está dando-me 2% do vermelho. Não é? Não tem lucro. Mas, se o lucro é muito grande, eu denotei que quando chegou um ponto, através dessa parábola, que ele não cumpriria os 2%. Até que um dia, ele me vê passar. Vem cá. Como é que tá? Olha, veja só. Sou um homem de... Estou na casa do bilhão. E me perguntou, como julgas? Acho que eu fiz bem? Que tal? Valeu a pena? Essa palavra é marcante. Perdi os 2% do bilhão. Se eu pego apenas 1 bilhão, e parece que era um pouco mais, veja, só em 1 bilhão, 2%, veja, são 20 milhões. Se era 2 o que ele falava, eu teria 40 milhões aprontamente. E assim sucessivamente. Até os níveis que ele possa ter interpretado e alcançado. Chegou a um ponto de ter crédito a respeito disto, eu poderia dizê-lo, bom, eu não requeri direito. Então, eu perdi a oportunidade. Ainda bem. Eu não estaria aqui falando convosco. Teria ficado também com ele lá atrás. Ele já está enterrado.
E aos 87 me pergunto, Senhor, até onde me levará? Aí hoje abre alguma coisa e diz, como chegar aos 100 anos? Mas quero os 100 anos? Não é essa a questão. Não estou requerendo nada. O que queremos dizer, quando digo queremos, incluo um pensar que vem desde Abraão, de toda a linhagem que procede do Espírito Eterno, eu estaria dizendo, o Senhor me satisfaz plenamente, que nele eu tenho fartura. Hoje, o meu salário, eu vou dizê-los, para não ficar muito longe da profecia, quase 6. Dentro da lei. Ou seja, de 1 a 10, a escala a considerar. A esperança. Aqui em frente, continuo, depois de tudo isso, inclusive que eu vos contei. É incrível como Deus trabalha. É inacreditável, eu tenho dito. Como crer em Deus, só se você passar e conseguir reconhecer passo a passo. Se um homem como o Lewandowski, ou como o Gilmar Mendes, o Lewandowski iria se retratar desde a Polônia, de toda a confusão naquela época das matanças. Ele foi resgatado para trazer de fato aqui, não a morte, de volta daquilo que passou aos seus antepassados. Então, se ele quer dignificar os seus antepassados, ele não pode colocar-se na condição daqueles que levaram aquela confusão e caos. Não pode. É muito grave. E assim todos os mais. Se eu falo do Fux, o Fux tem que reconhecer desde Abraão e desde Moisés, mas fique claro e determinado, compreendido, que o Moisés não é um judeu, nem Abraão é um judeu. Abraão já está por expressão dos povos, em momentos que você nem vai conseguir saber de onde você vem. Mas está sempre manifesto que haverá um para pegar aquela direção e outro esta. E é no momento que uma só cabeça pode compreender essa conciliação. Não há outro conciliador. Está declarado pelo apóstolo Paulo, na consciência do que declara, porque é Espírito eterno e também de quem vos diz. Cristo, o Senhor, um só conciliador. É como disser, coroamos ele, rei na terra em caráter eterno, ele é eterno, é Espírito que pode me conduzir e conduzir a nação e conduzir os povos. Aí diz, mantendo a saúde financeira. Aí entra no campo do cabala do dinheiro, do Newton Bonder, mas saúde financeira, aqui não fala do dinheiro. Saúde do dinheiro, ou saúde da conta bancária, ou do virtual quantidade estatístico. Por isso que essas trilhões que dizem que tem mais de 70 trilhões fora da Caixa da América do Norte e de todos os países, se sobrepõe a todos, é um número muito maior. Eu posso dizer, está um Soros, não vale nada, é um vazio. Nem o dinheiro vale nada. O dinheiro em si não é trabalho, o dinheiro em si não é vida, não move nada. É só como que aspecto que eu tenho que ter algo correspondente para dizer que aquilo tem valor. Eu tenho que colocar no brilho das pedras. Tenho que colocar uma coroa bonita, cheia de joias, para chamar o tolo de aquele lá. A visão do Deus dele está ali. Ele quer pegar aquilo. Aí olho, me mando ali 4, 8 fotos do Gilmar Mendes, alguém fotografou com o celular, está lá. Aquele ambiente tipo francesino, ou franciscano, ou, quer dizer, franciscano não, mas um tipo fantasia de Paris. Não sei se foi tirado aquilo, se foi em Portugal, mas está um ambiente. Vai ter notar que esse ambiente que aparece de finesse, eles trazem a partir
das proposições das imagens daquilo que de Paris procede. Não vai encontrar o mesmo artifício em outro lugar. Lá é a fonte. Assim compreendendo, o Gilmar está lá com aqueles céus, amigos, conversando. É evidente que isso pode estar conversando. Ele está se agradando de alguém estar batendo nas costas dele e dizer que você tem razão. Lute pelo que é teu. Lute pelo teu direito. É uma fraude. Mas lute pela fraude. Um monte de garrafas de vinho. Aí deve ter francês, espanhol, português. A embriaguez procede de todos lados. Mas é um só capa da oferta. Esse é o caso do cálice do sangue da salvação. Bebei dele. Aí ficamos unificados. Tudo garrafas abertas. Eu até pensei, putz, será que o Gilmar bebe tanto? Ou será que agora até esse juízo de Lula ele acolheu? Ficou claro? O que mais direi? Então veja, a questão subsequente, deixa eu ver o que mais aqui esse autor diz, que eu não li o livro. Eu digo, as titulações são suficientes. 7, mantendo a saúde financeira, misericórdia. Na correspondência do Shabat, a memória que há um Criador, misericórdia. 7, as luzes do arco-íris, das notas musicais. 7, está por medida financeira. Ah, é sim. Você viu que as minhas finanças estão ligadas ao 7? E essa ligadura me liga à visão de um só eterno Deus Criador e de um só quem nos deu arco-íris naquela aliança com Noé. Oh, grandiosidade que o Senhor me permitiu vir até aqui. Como vou tirar Noé da onde eu procedi? Como vou tirar o árabe de onde eu passei? Não há possibilidade. O 8 é uma figura da redenção, é eternidade. É incrível ele terminar no 8. Onde encontrar a segurança? A segurança vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, e de tudo que os céus e terra contêm. Bendito és tu, a quem o inimigo entregou. E Deus, o Eterno, entregou os teus inimigos em tuas mãos. A direita e a esquerda. Uma só cabeça. Uma só cabeça. Não matarás. Eu sou o Senhor, quem te tirou da terra daquela servidão. Ouviu? Destes 2, toda a lei e os profetas. Estes 2. Assim, o judeu, na posição da casa da servidão, ainda está. E hoje é a declaração da libertação de todos. O livre perseverará na palavra de Cristo o Senhor e de todas as Escrituras Sagradas. E não queiram contradizer a livro original daquele que o Eterno levantou para um povo que não respondia à linhagem de Judá. Esta é a redenção. Que mais diria? Que mais direi? Direi do São José, ainda um judeu de Roma? Ou direi
gire e aprenda. Eu vejo que aqui estão os bichinhos, na ideia que na figura dos bichinhos, vai conduzindo uma criança a se interessar e responder. Então diz, Tony, um ratinho guloso. Tony, um ratinho guloso, ele adora comer queijo bem amarelinho. O queijo tem a forma de um círculo. Tem a forma da lua e pensa no queijo. Tony vê a forma da lua e pensa no queijo. Ela parece um queijo grande e amarelo. O sonho de Tony é comer a lua. Tá bonito? Veja, a lua está por expressão dos referenciais judaicos. O calendário é lunar. Entende-se lua cheia, entende-se lua crescente. Veja, do crescente chega de fato a plenitude da luz numa noite na lua de luar. Mas também está declarado que o justo é como a lei da aurora. É como a lei da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Assim também está a lua sobre lei. Assim está a historinha do queijo sobre lei. Uma só palavra mostra tudo. Não uma possibilidade de declaração de vida que alguém possa expressá-lo. Essa consciência dessa unidade de todos os referenciais acolhe o gatinho, o coelhinho, como aqueles que os nossos filhos leram o livro da vida. Eles estivessem sendo colocados dentro de uma sala de aula sob a pretensa coroa de Haddad. Qual é a cor do queijo da lua? Tu sabes? Tá vendo? Como fico? Qual é a cor do espírito? Ah! Quem vai trazer confusão das contradições de me criminalizar, porque diz que eu tenho que acolher este ou aquele, pela sua cor, a qualquer jeito, porque agora o Moraes determinou, ou alguém outro. O acolhimento é o espírito, por que eu rejeitaria? Aquele que acolhe tal proposição de lei, é evidente que não tem possibilidade de compreender que o homem livre não precisa dessa lei. Quem precisa é aquele que o declara ou estabelece por lei. Assim, o sentido das suas rejeições, como também da Rosa Weber, ao querer prender o ex-deputado. O ex-deputado está ali. 2005, a declaração. Quando ele leva a proposição, a ideia, ele coloca o fato de que ao Lula, está ocorrendo isso. E o Lula mostrou desconhecimento, não se interessou muito. Ele já percebeu que a inimizade era ali. Mas ele está há 3 anos da morte de Daniel. A esse mesmo tempo está lá o Alexandre de Moraes. Antes desse mesmo tempo está o Lewandowski. É como eu disse. Aí vai dizer as Escrituras Sagradas de que todos se reunirão no lugar que lhes é próprio. Isso é espírito revelado em toda a criação. Vai ver onde que as formigas se reúnem. Vai ver onde se reúnem os abutres. Vai ver onde se reúnem esses e aqueles. Onde se reúnem os que querem assistir os jogos de futebol? Na igreja? Não, claro. Não tem nada demais. Porque lá é o lugar propício. Mas vão ficar torcendo pela onde a bola vai sair, onde a bola vai passar, onde a bola vai entrar. Mas o que nasceu antes? O ovo ou a galinha? Ou será que nós estamos por
fruto dos ovos das rãs. O achar, vamos chegar a resolver todas as crises existenciais. Não estou falando mais de economia. O que mais falarei? A última. Senão vou até as 2 horas. Cortem como queiram, usem como queiram essa fita. Ela é livre. Assim como não recebi 2% dos bilhões, assim também compreendam que eu não vou requerer nada dos meus amigos. Vamos chegar aqui. Agora estou falando do Alienista. O Alienista é um livro de Machado de Assis. Eu vejo Machado de Assis bem próximo de nós, 2 espíritos maravilhosos, Machado de Assis e Rui Barbosa. 2 referenciais daquilo que possam escrever e dizer, e também um referencial daquele que é um jurisprudente prudente. Não é um acadêmico. Vou tratar um Machado de Assis de um acadêmico da arte de escrever, ou de alguém que alcançou a titulação de um acadêmico como um cidadão chamado Sarney? O que alguém sabe que Sarney escreveu? Das palavras dele não vejo nada de bom fruto. O pelo testemunho, ou sustentar, de fato, um Maranhão, pessoa se não configura o Espírito de Cristo. O que direi de Rui Barbosa? Precisaria alguém ensiná-lo a respeito da lei, das artes? Mas ele tem a sujeição de juízo sobre ele. Não, mas ele era muito maior que o juiz, sim, e daí? O que estabelece a instituição, ela mesma. E aí, o Rui Barbosa perdeu a toga. Ou tu acha que alguém elegeria o Rui Barbosa hoje se ele contendesse contra o PT? Claro que não. Aí vão fazer o quê? Um concurso público? No concurso público mete-se o caráter. Ai! Bom, alguém perguntará, mas afinal, fala da eleição dos 11-0 a respeito da questão do sexo, que o radar quer decidir nas escolas e dizer do que ele pensa. E lei, vai ficar legalizado. Ou queres pelo aborto de matar os filhos, ou queres isso, ou queres aquilo. E veio pensar e escrevi. A respeito do aborto, é simples. Aqueles que querem abortar, se disponham a fechar a fábrica. Aqueles homens que defendem o aborto, um Lula, faça, perca o poder de usar teu instrumento de suas gerações. É simples. A escolha é simples. Quer se tornar isso ou aquilo, faça a mesma coisa. Mutilem-se, mas deixe os outros em paz. Não quer impor o vosso pensar caótico por multidão de partidos, que seja aquele que cabe ao indivíduo ainda mantido são, sadio, do Espírito Eterno de Deus em sua misericórdia. Então, vou ler só e vou encerrar. Um texto só. Aqui diz, ele fala de uma casa verde. A casa verde é uma casa agora do caótica. Essa casa verde você pode colocar em todo lugar que queira. E no Brasil, agora, nesse momento, vamos contextualizá-lo. Vamos colocar essa casa verde como a expressão de um Congresso Nacional, ou seja, aquele que legisla, aquele está na cabeça, por cabeça do presidente do Senado, tá? É o nome dele, o Rodrigo, e vamos inserir nessa casa, a casa envolvendo os juízes supremos, 3 poderes. O que está fora aqui? Olha, tem 3 poderes. E esses 3 poderes, eu não colocaria mais a executivo, não cabe mais lá. O sistema agora é simples. Existe um lugarzinho dos deputados, ou por disputar-se, depois vai passar para um Senado,
dentro dos padrões dos tribunos romanos. Sempre terá alguém lá, tomara cuidado, que não seja um bruto, e o César não tenha realmente sendo atingido. E não lhe vão pagá-lo para usar um adélio, para usar esse mesmo procedimento como o sistema maior, realmente, de dirigir uma nação toda e gerar e criar meus próprios filhos. Então diz aqui, nessa Casa Verde, diz o Machado de Assis, do Rui Barbosa, vocês lembram, né? Se os juízes se perderem, se corromperem, o que nos resta? A Casa Verde. Aqui. Vamos lá. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro, podia ser de outubro, onde estamos, devia estar agora muito mais bonito. Vamos saber o dia 30. Se já o era noutro tempo. Se já o era noutro tempo. Tá vendo? Estou lendo, escolhi ao solto, mas está dizendo, basta uma palavra. Como era? Estamos desejosos daqueles retornos, daquele grau dos livres que passamos em 1964 e 70 e viemos, até que entrou os salvadores da pátria. Ok? A figura de Radá e Lula e do Supremo Tribunal mostra o juízo daqueles que se arvoraram de autoridade sobre a nação e sobre o exército brasileiro que garantiu a ordem. Seja ou era, noutro tempo. Aqui é afirmativo. Seja, e já ou era, outro tempo. Não é? Não é como? Não, já está afirmando. Machado de Assis. E mais. Vai dizer, não admira, maior do que Iraguaí e de mais a mais sede do governo. Pontinhos e pontinhos. Está dizendo, não seja como Brasília. E de mais a mais, ao Brasília, sede de governo. Mas não se pode dizer que de Itaguaí fosse feio. Tinha belas casas, a casa de... Aí está o segredo, que ninguém percebe. Ele está falando dos evangelhos de Cristo. A casa de Mateus e também a Casa Verde. Então veja que a Casa Verde, ele virgou aqui a Mateus, naquela era em que de fato era determinado. Esse homem conheceu os